Olá pessoal, aqui Micael Souza do canal Jogos no Tabuleiro. Venho fazer aqui hoje então a outra parte do vídeo dos jogos que eu mais gostei de jogar no ano de 2021. E desta vez vou falar dos jogos que eu gostei mais de jogar em modo multijogador, ou seja, onde as interações foram parte essencial da experiência de jogo. Obviamente que os jogos são grandes jogos e se calhar vão notar aqui algumas proximidades com o meu top dos melhores jogos do ano, embora aqui o meu critério não foram os jogos recentes ou jogos do ano, foram mesmo aqueles que eu joguei neste ano e que mais gostei de jogar, com diferentes pessoas que proporcionaram diferentes experiências de interação e de partilha e de socialização. Então vamos ver então os 10 melhores jogos que eu gostei, ou os 10 jogos que eu gostei mais de jogar este ano. Número 10, Kylos 1303. De facto, como é que um jogo parte dos mecanismos simples que nós já vimos em imensos jogos, em que usamos trabalhadores que são feitos para serem colocados em locais e dão recursos e depois permitem fazer conversões ou dar pontos diretamente, etc. Coisa muito vista. Mas aqui, com o simples facto de ter aquele cavaleiro que pode avançar para a frente e para trás na estrada e garantir ou inviabilizar que alguns edifícios sejam usados, cria uma tensão brutal entre os jogadores, que é extremamente interessante, tal como a possibilidade de roubarem ou não, ou de acumular os poderes especiais, que são as duas interações interessantíssimas no jogo, e eu acho que isto ganha muito por aí. Um jogo muito interessante, eu já referi também noutros vídeos anteriores este jogo, joguei há pouco tempo e entrou logo para o top 10 dos jogos que eu mais gostei de jogar a modo multijogador este ano. O número 9 é o Grand Austria Hotel. Foi provavelmente o jogo que eu joguei mais com a minha esposa. É um jogo onde estamos os dois a jogar já de um modo muito competitivo, conhecemos já muito bem o jogo, jogamos relativamente rápido e este jogo, pelo sistema que tem da aleatoriedade dos dados e das cartas, é sempre diferente, mas é sempre estratégico, é sempre interessante. Não existe muito conflito entre os jogadores, nós até gostamos dos jogos assim. É um tipo de jogo que encaixa nos nossos dois perfis, porque nos permite ter o tipo de experiências que ambos gostamos. Não que gostemos todos dos mesmos jogos, mas neste caso está aqui um jogo que combina perfeitamente connosco os dois. E foi muito bom jogar isto, é muito interessante, gosto sempre do Grand Austria Hotel. Ainda não arranjei a expansão porque estava muito dispendiosa, mas assim que ela estiver aí a um preço aceitável ou disponível, eu vou obviamente adquiri-la, porque este jogo, gosto mesmo muito, muito dele. É um excelente jogo a dois e gostei muito de jogar com a minha esposa neste ano que passou. Em oitavo, temos o Dominion. Porquê? Porque foi uma surpresa imensa. Eu comprei este jogo numa promoção que houve há algum tempo, isto acho que custou 20 euros ou lá o que foi, por ser a versão em português, para experimentar jogar com a minha filha. Porque eu tinha visto partilhas de outras pessoas ligadas ao hobby que jogavam com os seus filhos com 8 anos e afins. E a minha filha estava com 8 anos. E eu experimentei, sem grande expectativa. Estava a pensar que provavelmente ela não vai querer isto é muito complexo. Mas não, ela adorou este jogo e está-me sempre a pedir para jogar isto. Nós jogámos Dominion montes de vezes este ano, especialmente no verão, porque é um excelente jogo também para jogar a dois. Jogámos os dois mesmo muitas vezes. E eu agora tenho imensa pena de não haver as expansões em português. Eu sei que existem em português no Brasil, mas não existem em português aqui em Portugal. E isto é uma pena, e eu adorava ter mais expansões, porque sei que ela iria adorar poder experimentá-las, mas ainda assim, o jogo base já tem bastante rejogabilidade e é sempre interessante jogar isto. Portanto, um excelente jogo que eu adorei jogar este ano com ela, provavelmente uma ideia para jogar com crianças, jogos de complexidade já superior. O número 7 foi o Red Outpost. Isto é hilariante, jogando isto com o grupo certo. Nós entramos aqui na narrativa desta utopia comunista soviética, num pequeno jogo que acaba por ser um jogo de muitos conflitos, muitas tensões, em que as pessoas estão mesmo envolvidas no jogo, afeiçoam-se aos personagens, querem lidar e gerir o seu estado de espírito para prejudicar os outros jogadores, e muitas vezes existe aqui a narrativa comunista e nós entramos quase a fazer roleplay com isto, no jogo que acaba por ser um jogo bastante abstrato. Portanto, acho que está genial a capacidade do jogo ter feito isso. Red Outpost não é um jogo que eu vá jogar muitas vezes, porque já joguei mesmo muitas vezes, mas apetece-me jogar de vez em quando, especialmente se for com o público certo. Mas durante o ano, de todas as vezes que eu joguei, claramente destaca-se como um jogo com interações interessantíssimas e foi o meu sétimo do ano.
O meu sexto jogo, já é uma caixa maior, foi o Kemet. Um jogo aqui de conflito, é pancadaria a torta e a direito. Todos os sistemas de feedback do jogo incentivam ao conflito e ao ataque direto, embora tenha alguns sistemas para impedir que os jogadores sejam removidos ou excluídos do jogo. Portanto, está bastante bem feito. Podemos ver aqui pelo exemplo. É um chamado Dudes on the Map, ou seja, pessoas ou tipos no mapa em que estamos a tentar controlar certas áreas com os pontos de vitória aqui em disputa, o que é um elemento de tensão e interação brutal. Eu adorei jogar isto, joguei isto umas 3 vezes neste ano e foi sempre muito interessante, quer com pessoas que eu conhecia, quer com pessoas que não conhecia, que imediatamente entrávamos aqui num espírito de paródia, com todos estes conflitos e estas coisas e estas mudanças a acontecer no jogo. Portanto, foi uma excelente experiência neste ano, sendo que é um jogo diferente daquilo que eu costumo gostar, é mesmo um jogo de conflito direto, embora tenha recursos para gerir e uma árvore tecnológica, mas acima de tudo é conflitos e a ver quem é que domina mais e quem é que faz mais tropas e quem é que faz mais ataques e quem consegue ter alguma estratégia que também consiga surpreender os outros com ataques imprevisíveis. Portanto, eu gostei muito disto, foi também muito interessante. O número 4 foi outro jogo de cortar aqui à faca as interações. Age of Steam, aqui na edição Deluxe. Podemos dizer que é um jogo de mover cubos, económico e tal, mas as interações aqui podem ser tão poderosas e nós podemos aqui eliminar os jogadores, não eliminá-los destruindo-os, mas levando-os à bancarrota, em que o seu sistema económico deixa de dar lucro e depois eles acabam por não conseguir fazer mais nada. Temos aqui este aspecto minimalista, simplificado, que eu acho que está muito bem conseguido, ajuda a ler, que é preciso ler bastante bem o jogo, as linhas e as relações. Podemos usar as linhas dos outros, dividir rendimentos, bloqueá-los. Este jogo é mesmo muito bom dentro deste tipo de jogos de comboio, é simples, não entra nas complexidades dos 18xx, mas mesmo assim ainda tem aqui bastante que se lhe diga, mas aprende-se rápido também. Portanto, é aqui uma conjugação perfeita entre simplicidade e complexidade, que demora 2 horitas, mais coisa, menos coisa, e pode ser jogado a 6. Portanto, aqui, alguns destes jogos podem ser jogados a 6. E isto é de facto um excelente produto, e eu adorei jogar isto também, por simplesmente como é que mexer uns cubos pode ter tanto impacto. Depois, número 4, gostei muito, obviamente, de jogar Dune Imperium. As interações são muito interessantes, cada um está a fazer o seu baralho, mas sempre a pensar nas interações e de como é que vai chegar primeiro aos pontos de vitória. E obviamente que isto causa também boas experiências, consegue agradar, a meu ver, a quem gosta de estar a construir a sua coisa, mas ao mesmo tempo de algum conflito e interação com os outros jogadores. E eu adorei jogar isto, joguei isto umas 5 vezes este ano, mais coisa menos coisa, em modo multijogador, mais outras quantas a solo, o que não é comum eu jogar tantas vezes o mesmo jogo durante um ano. O sinal que foi um jogo que eu apreciei muito de jogar em modo multijogador, e este jogo claramente brilha mais pelas interações com os outros jogadores, por isso é um que eu não podia deixar de referir. Número 3, Pax Pamir, ou seja, o caos político num jogo histórico, não que seja história real, mas que se inspire em eventos históricos e num contexto político específico aqui do Afeganistão no século XIX, em que nós claramente somos incentivados a interagir, aliar, trair, virar a casaca, fazer tudo e mais alguma coisa para tentar fazer pontos num jogo que está muito bem feito do ponto de vista visual, que leva para as séries PAX, que são estes jogos de intriga política e com alguma dimensão militar também, embora mais política, mas que tem gestão de recursos e que tem imensas interações que podemos fazer entre os jogadores, desde positivas a negativas, o que leva obviamente a tensões e a situações também engraçadas entre os jogadores à mesa. Portanto, um jogo que eu não canso de recomendar, um jogo que é relativamente fácil de perceber, especialmente quando comparado com as outras séries PAX, que são muito mais complexos. Eu diria que este é realmente um essencial desta coleção. Número 2, Imperial. É sempre aquele jogo clássico, sempre a surpresa. Eu joguei isto uma vez e é suficiente para entrar aqui, porque já tinha jogado muitas vezes. E é sempre surpreendente ver os novos jogadores entrar neste sistema de jogo. Parece uma coisa e depois é outra. Ver os jogadores mais experientes a tentar manipular as coisas, incluindo manipular os outros jogadores, porque acima de tudo é uma questão de manipulação de dívida e de tentar obter os recursos e tentar obter lucros de todas as formas possíveis e imaginárias onde a ética não entra. E isso, não que eu seja defensor disso na vida real, que não sou, muito pelo contrário, mas
nos jogos é o único sítio que eu acho que onde podemos explorar estas coisas, estes sentimentos e estas experiências que na vida real nós queremos estar longe delas. Mas se as pudermos experimentar num ambiente seguro e sem consequências, é o ideal, e o Imperial permite fazer aqui isto de um modo excelente, e é sempre um daqueles que eu vou querer ter por perto. Por fim, o jogo que eu gostei mais de jogar este ano, e só joguei 2 vezes também, é o Western Legends. Não sei porque tenho um fascínio por isto, de andar com a nossa personagem, de configurá-la, de poder andar a fazer duelos, dos combates, de podermos ignorar os combates, de podermos simplesmente dedicar-nos a fazer um motor de produção e ganhar recursos e vendê-los e ganhar pontos. As interações são tudo neste jogo entre os jogadores, nós podemos afetá-los todos, podemos interagir sempre com toda a gente que vem no mapa perto de nós, quer seja roubando, quer seja fazendo assaltos, duelos, podemos assumir papéis de xerife, de bandidos, e isto tudo leva a vários feedbacks positivos e negativos que nos levam às interações. E como este jogo já tem tanto conteúdo e ainda tem tanto por explorar, este é claramente uma das joias da minha coleção, apesar de não ser um Eurogame, apesar de ter alguns mecanismos de Eurogame, mas acima de tudo é pela aventura e pela progressão e pela narrativa, porque a história que se conta no final deste jogo é sempre interessante e resulta sempre das interações com os outros jogadores. E eu gosto do tema dos westerns, não sei porque também, portanto isto combina muito bem, vamos mostrar aqui uns exemplos. Podemos jogar póquer, isto o sistema de ativação é por cartas, mas podemos jogar mesmo póquer no casino, com os outros jogadores ou contra a banca. Isto é fantástico como modo de interação entre os outros jogadores. Eu gostei muito de jogar e gosto sempre, é um jogo do meu top 10, que penso que em breve vou atualizar o meu top 10. Então gostei muito de estar aqui convosco, espero também receber os vossos comentários e saber aquilo que vocês mais gostaram de jogar em modo multijogador neste ano que passou. Por isso, adeus!